Bom dia! Não, eu queria aquele bom dia de agora a pouco, certo? Vamos acordar. Bom dia! Agora sim. Bom, prazer novamente, professor Gandhi, aqui com vocês. Já estive com vocês aqui 2 vezes, um trabalhando proporção e o outro trabalhando a parte de geometria. Novamente, vamos trabalhar transformações geométricas hoje. É um assunto importante porque é um assunto fácil, mas o grande problema é o aluno ele tem que ter uma visão espacial. O aluno ele tem que definir qual a diferença entre as transformações geométricas. Porque na hora de marcar a alternativa correta, você vai encontrar respostas bem óbvias. Só que por você não ter o discernimento do que é uma rotação, de uma reflexão, de uma homotetia, então você pode errar, certo? Então hoje vocês vão ter que ter uma visão aqui espacial, uma visão análise crítica. Vocês vão olhar assim para cima, fechar os olhos e tentar imaginar realmente como é uma projeção de uma reta no plano, como é uma projeção de uma vista lateral em relação ao plano e assim por diante. Tá bom? Seguinte, primeira transformação é o nome que eu falei agora há pouco, homotetia, certo? Apesar do nome esquisito, vocês sabem o que é. Homotetia nada mais nada menos é ampliação ou redução de um ente geométrico. Então, sempre que você amplia ou reduz um ente geométrico, você justamente está trabalhando uma transformação geométrica chamada homotetia. Aqui aqui um exemplo, ó. Eu tenho essa figura abaixo e transformei nessa figura acima. Professor, eu estou observando que realmente houve uma ampliação. Mas o que é que essa ampliação traz de forma bem objetiva? As figuras são proporcionais, sim ou não? Sim. Então, quando você tem uma ampliação ou uma redução, as figuras são proporcionais. Os ângulos, eles são iguais ou não? São também. Então, sempre que você tem uma ampliação ou redução, os lados, a área e o volume são proporcionais, mas os ângulos, eles são iguais. Então, tenham cuidado com essa definição. Sempre que você tem uma ampliação ou redução, a figura em si, ela é proporcional ou para mais ou para menos. Depende de quê? Depende de quê? A questão da ampliação, da redução. Depende da constante de proporcionalidade. Ampliação e redução depende da constante de proporcionalidade. Se a constante é maior do que 1, vai haver o quê? Ampliação. Se a constante está entre 0 e 1, ela vai ter o quê? Redução. Então, não esqueçam isso. Para haver ampliação e redução, nós precisamos da constante de proporcionalidade. E isso, eu até já comentei aqui em outra aula, questão da constante de proporcionalidade. O perímetro da primeira figura, em relação da segunda figura, basta multiplicar pela constante de proporcionalidade. Se o perímetro da primeira é 12, e eu digo que a constante é 3, a constante de ampliação, então, com certeza, o perímetro da segunda figura
é 36. Por quê? Porque elas são proporcionais. Agora, para a questão de área e volume muda, né? A área tem que pegar a constante e elevar ao cubo, né? Ao cubo quadrado. Quadrado. Se você tem a área de uma figura, por exemplo, A1, e quer saber a área da figura 2, basta multiplicar a área da figura 1 pela constante de proporcionalidade ao quadrado. E se for volume, pela constante de proporcionalidade ao cubo. Ok? Bom, isso seria a homotetia. Outra transformação geométrica, ó. Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho a figura, ampliação. Aqui, ó, eu tenho 3 diferentes, não. Eu tenho esse do meio, que eu posso ampliar ou posso reduzir. Ou tem esse grande e posso reduzir também. Notem que para existir essa transformação, essa homotetia, eu sempre tenho o que nós chamamos de ponto de fuga. Nós temos um ponto em comum a todos, a qual as linhas, ó, elas são justamente, ó, pertencem a todos os pontos. E todas as linhas buscam esse ponto. É chamado ponto de fuga. Bom, para construir, o que é que a gente precisa? Por exemplo, suponhamos que eu queira ampliar ou reduzir essa figura. O que é que eu vou precisar? Primeiro de um ponto de fuga. Ó. A partir desse ponto de fuga, eu passo linhas, ó, em relação A, em relação B, em relação C, o D e o E. A partir do momento que eu passo essas linhas, eu posso tanto ampliar quanto reduzir. O que eu desenhar após a figura, eu vou ampliar. O que eu desenhar antes da figura, eu vou reduzir. Olha aqui como é que fica, ó. Eu estou pegando aqui, ó, o ponto A e estou marcando um ponto após. Então, marquei aqui o A', o B', C', D', E'. A figura já está montada e de forma ampliada. Então, a partir do momento que você escolhe o ponto de fuga, o que você desenha após, você amplia. O que você desenha entre o ponto de fuga e o desenho original, a figura original, você reduz. Outro exemplo, ó. Aqui é aquele mesmo exemplo, agora com a figura já ampliada. Por que ela ampliou? Porque a constante de proporcionalidade é maior do que 1. Se for entre 0 e 1, é redução. Está aqui o exemplo da redução. Eu tinha aqui a figura original. Para ampliar, eu desenhei a mesma figura nas mesmas linhas após. Com isso, eu fiz a ampliação. E antes, eu fiz a redução. Professor, isso também serve para curvas? Serve também. Tanto eu posso ter polígonos a qual eu tenha retas, quanto eu posso ter polígonos a qual eu tenha curvas. A forma de fazer é a mesma. Você escolhe um ponto de fuga, em relação aos pontos dessas curvas, você traça retas, e a partir dessas retas, você justamente faz o desenho do novo polígono, que aí pode ser curvas ou pode ser uns polígonos fechados retos. A isometria, certo? Isometria é você ter uma transformação que não altera o tamanho, mas altera apenas a posição. Os exemplos que nós temos é o seguinte, ó. Primeiro, translação. Primeiro exemplo de isometria é a translação. Já explicar mais o que seria cada um deles. O segundo seria a rotação. Então, por que é importante você saber cada um deles? Porque na prova, ele pode justamente citar um objeto por meio de uma translação
se transformou em. E aí você tem que diferenciar o que é translação e o que é rotação. Aqui já dá mais ou menos para ter um sentido o que seria translação, ó, e o que seria rotação. Primeira coisa que é importante, a figura não mudou. Mudou apenas a posição. Então, o tamanho não se altera, mas a posição sim. E outro que muito cai é a reflexão. Normalmente, ó, em todos os 3 exemplos, a figura não alterou, o tamanho não alterou, mas a posição sim. Então, onde é que a figura altera? Na homotetia. Porque ela vai sofrer o quê? Ou ampliação, ou ela vai sofrer uma redução. Então, primeiro a translação. Ó. A translação, ela desloca, sem se deformar, paralela a uma direção fixada. O que é que seria isso? Suponhamos que você tem um objeto. Aqui o objeto. O objeto, ele não vai mudar o tamanho. Aí eu vou mudar apenas a direção dele. Aí eu posso mudar a direção de forma vertical. Posso mudar a direção dele de forma horizontal. Posso ir para a diagonal? Posso. Posso também ir para a diagonal. Por quê? Ó? Porque nessa diagonal ele está em linha reta. Então, para sofrer translação, você tem que deslocar o objeto sem mudá-lo em linha reta. Ah, professor, eu mudei assim, ó. Isso é translação? Não. O objeto está, ó, tá para cima. Tá aqui o microfone, ó. Bom, primeiro ele estava com a parte que fala para cima, depois para baixo. Isso não é translação. A translação seria apenas assim, ó. Ou para cima, ou para baixo, ou para o lado direito e esquerda, ou na diagonal. Mas ele não muda, ok? Olha um exemplo aqui de translação, ó. Aqui ele está se deslocando na horizontal. Então aqui eu tenho um objeto se deslocando na horizontal, eu tenho uma translação. O objeto continua o mesmo, e aí aqui eu tenho uma linha paralela, ó, uma linha paralela aonde o objeto está, e nessa linha paralela ele se desloca. Um outro exemplo, ó, tá vendo esse rapazinho da bicicleta? Quando você está se deslocando de bicicleta em linha reta, esse objeto está sofrendo translação. Então, em relação a esse objeto, essa primeira figura, esse aqui sofreu uma translação. Porque ele está na horizontal, ele continua na horizontal. Olha aqui o bondinho, ó. O bondinho, ele está se deslocando na diagonal, não está? Pronto. Também sofreu uma translação. Por quê? Porque ele se deslocou, ó, em linha reta, paralela ao que ele já tinha. Tá certo? Paralela ao que ele já tinha. Outro tipo de translação, que às vezes você não consegue enxergar, é a translação na função exponencial. Está aqui a função exponencial, ó. 2 elevado a x. O que é uma função exponencial? É uma curva que não toca o eixo x e toca o eixo y no valor igual a 1. A função exponencial normal, elevada a x, ó, ela tem que tocar o 1. Quando essa função, nós adicionamos um número ou subtraímos um número, ela sofre também uma translação. Porque ela tem um deslocamento de forma, ó, eu tinha essa função, quando eu tirei 2 unidades, ó, ela desce 1, 2. Professor, elas são diferentes. Não, elas são iguais. Ela só está deslocada. Só houve uma translação. A mesma coisa acontece se eu somar 2 unidades, ó. Ele obrigatoriamente tem que passar no 1. Ah, professor, então obrigatoriamente a função exponencial passa no 1? Passa. Então,
obrigatoriamente tinha que passar no 1. Só que eu tenho que somar quanto? 2. Então, 2 unidades. Ele vai passar no 3. Houve também uma translação. É o mesmo objeto, só que ele foi deslocado para baixo e para cima. Então, o deslocamento não é só em figuras. Eu posso ter também deslocamento em funções. Certo? Aqui é o gráfico da função. Olha aqui. Esse P. Opa. Tranquilo, tranquilo. Obrigado. Deixa aí. Ó. A letra P. Eu desloquei, ó, na horizontal. Eu desloquei na vertical rumo para baixo, né? Nesse sentido. E também desloquei nesse sentido, ó. Então, tudo isso são exemplos de translações. Rotação. Como o próprio nome diz, para que exista uma rotação, você vai ter que fazer o quê? Girar. Não é? Mas não é girar de qualquer jeito. A figura vai girar, mas ao redor de um ponto fixo. Notem, ela apenas gira. Ela não muda de lugar. Ela apenas gira. Ó, tá aqui um ponto. Tá aqui um exemplo de rotação. A figura é a mesma. Em relação a esse ponto, eles estão apenas rotacionados, ó. Mas a figura é a mesma. Continua o mesmo tamanho e continua da mesmo formato. Outro exemplo, ó. Tá aqui esse cachorrinho, ó. Eu tenho aqui um ponto. Desse ponto, eu me desloco nesse sentido. Notem, ó. A distância é a mesma. E eu não tenho um espelho. Há uma diferença. Quando eu tenho um espelho, você nota que se algo está para a direita, o reflexo dele vai estar para a esquerda. Então, a rotação, ela não faz com que mude a direção justamente dos pontos que existem na figura. Outro exemplo, ó. Tá aqui essa placa. Suponhamos que eu vou rotacionar essa placa para o sentido horário. Então, sentido horário, nesse sentido, é isso? Tá aqui, ó. Posso rotacionar mais uma vez? Posso. Tá aqui. Então, eu estou rotacionando essa figura. Eu coloquei um exemplo, coloquei no 7. Questão número 7. A partir do momento que a gente for vendo já algumas definições, nós já vamos resolvendo algumas questões, certo? Então, no 7, é o seguinte, ó. Em um círculo recortado em papel cartão, foi feito o desenho de um homem estilizado. Esse círculo foi utilizado para montar uma roleta, conforme a figura 1, que é essa aqui, ó. Figura 1. Fixado em uma parede. Quando a roleta é acionada, o círculo gira livremente em torno de seu centro e o triângulo indicador permanece fixo na parede. Considerando inicialmente a imagem do homem na posição da figura 1, obtém-se após a roleta realizar uma rotação de 3/4 de volta, no sentido horário. Então ele vai ter uma rotação de 3/4 de volta no sentido horário. A figura representada em... E aí eu quero que vocês olhem aí. Qual figura representa a rotação daquela primeira figura? 3/4. Quando ele deu uma volta de 3/4. Letra? Eita, tem A, B, C, D, E.
Ah, professor, pensei que era... Professor, pensei que será mole, mas pelo visto, tem dúvida, não tem? Essa visão espacial, pessoal, vocês, visão espacial, vocês não têm assim, não, isso é muito fácil. Eu vou imaginar e consigo. Não, você tem que treinar. Oi. Bom, e eu queria chamar a atenção para algo que foi comentado com vocês aqui no início da aula. O que é que seria? Simulado. Pessoal, fazer simulados é importante. Para quê? Só para treinar. Mas aí, além disso, você faz o primeiro simulado, você já observa onde você tem que melhorar. E aí você vai direcionar o seu estudo. Porque eu já vi muito assim, o aluno ele vai mal em matemática, suponhamos. Mas ele é bom em história, geografia, na parte de humanas. Aí, ao invés dele pegar a parte de matemática para estudar, ele continua pegando a parte de humanas. Lógico. Porque é mais gostoso, mais fácil, mais prazeroso. O nome disso chama-se zona de conforto. É confortável você ler alguma coisa, entender, você se motiva. Aí você só vai naquilo. O foco de vocês aqui, pessoal, não é estar tão confortável assim. Próximo ano, sim. Esse ano, não. Esse ano é ano de batalha, é guerra. Você contra você mesmo. Então, você realmente, se tem dificuldade em ciência da natureza, vai ter que estudar ciência da natureza. Se tem dificuldade em matemática, você vai ter que estudar matemática. Certo? E um detalhe importante. Você faz o segundo simulado, procure outro simulado, se for o caso, para ver o quê? A evolução. Não evoluiu, muda a estratégia. Temos poucos meses, mas dá tempo. Dá tempo. Agora cuida. Bom, e aí? Chegaram ao consenso? Qual a resposta? Letra E. Vamos ver. Não sei não. Vocês estão dizendo. A figura começa assim, né? Se eu faço 1/4 de volta, seria isso. 2/4 seria isso. 2/4 e 1/2 é a mesma coisa, não é? Beleza. 3/4, letra? Show de bola. Parabéns para vocês. Show. Quando pergunta de primeira, são umas coisas esquisitas, né? Mas depois de um certo raciocínio, né? Bom, continuando, Tá aqui a rotação, O que é que a gente consegue perceber? Que na rotação, eu tenho o objeto igual, mas ele muda. Depende de quantas voltas ou parte da volta ele faz. Reflexão. Esse aqui tem muito erro na reflexão. Na reflexão, nós temos uma imagem espelhada em relação ao eixo de simetria. Professor, para que serve esse eixo de simetria? O eixo. 1, 2, 3. Assim está melhor, né? Assim fica alto demais. Bom, o eixo de simetria serve justamente o seguinte. Qual a função do eixo de simetria? A distância de todos os pontos da figura
ao eixo de simetria são iguais a todos os pontos da imagem ao eixo de simetria. Por isso que ela fica invertida, né? Lá, quando vocês estão estudando espelhos, né? Na física, nós dizemos o quê? Quando você tem um espelho plano, a imagem é virtual, não é? Por quê? Porque a gente consegue nos enxergar assim de frente, né? Você mexe, se você olhar as letras estão ao contrário, né? Por quê? Porque é o seguinte, ó. Se eu tenho aqui um objeto e esse objeto está distante de um eixo, quem está mais próximo do eixo vai continuar também próximo quando estiver na parte depois do eixo. Ou como se fosse um espelho, né? Está após. Então as imagens elas são invertidas, tá certo? Olha um exemplo, ó. Tá aqui a estrelinha, ó. Tá vendo esse ponto? Tá aqui o eixo, ó. Esse ponto ele tem que estar à mesma distância da imagem dele, do reflexo dele. Então, por isso que esse ponto está do lado. Já esse que está mais distante, ó, ele está também distante, a mesma distância do espelho. Então, para existir reflexão, a distância de todos os pontos da figura original tem que ser a mesma de todos os pontos da imagem ou do reflexo, certo? Olha aqui outro exemplo, ó. Olha o sentido, ó. Pode dizer que isso é rotação? Não. Não dá para dizer que é rotação. Reflexão, ó. Esse ponto, ó. Ó a distância. Ó a distância. Ó a distância desse. Distância desse. Então, em relação a este eixo de simetria, as distâncias são as mesmas. Outro exemplozinho, ó. No caso aqui eu tenho uma reflexão horizontal, não é? Uma reflexão vertical. Aqui eu tenho uma reflexão horizontal, ó. Quinta. Coloca aí na quinta questão. Vamos trabalhar a reflexão agora. Um programa de adição de imagens possibilita transformar figuras em outras, mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. A imagem que representa a nova figura é... Então tem essa figurinha aqui, ó. Então, em relação a essa figura, qual é a imagem que tem simetria dela? Aí eu tenho as opções aqui. Bom. Item A, B, C, D ou E? Letra E, letra... Eu vi C também, não foi? A. Vamos ver aqui qual seria a resposta correta. Bom, tá aqui as respostas. Solução. Aqui é o meu original. Para que haja simetria, eu tenho que ter o quê? Um eixo. E eu tenho o quê? Um reflexo desse objeto. Está aqui o reflexo. Professor, por que ser o reflexo? Ó, tá vendo esse ponto? Tem a mesma distância desse. Tá vendo esse ponto? Tem a mesma distância desse. Tá vendo esse ponto? Tá aqui, ó. Então, para que haja simetria, os pontos da figura original tem que ter a mesma distância para os pontos do espelho, para os pontos do reflexo. Então, com isso, a letra correta é a letra E. Muito bem. Parabéns para quem
Oi? Ah. Por que que não é? Ah, estão perguntando aqui por que que não é AC. É isso? Bom, vamos ver aqui a pergunta, né? Ó, um programa de edição de imagens pode se transformar figuras em outros mais complexos. Deseja construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. A imagem que representa a nova figura é... Bom, vamos olhar aqui a figura do ponto O. Bom, eu tenho aqui meu eixo de simetria, ó, nesse sentido aqui, ó. Tá aqui o ponto O. Então, eu tenho que transformar aqui, ó. Eu vou ter que uma reflexão aqui, ó. Então, por isso que eu chego ao E. Eu não tenho uma simetria aqui, ó, no O. Porque eu não estou passando apenas, eu estou pegando parte da figura. O eixo de simetria não está aqui, ó. O eixo de simetria está aqui, ó. Essa é a diferença. Certo? Por isso que não pode ser AC. Porque o eixo de simetria ele passa aqui, ó. Tem que estar independente da figura. Certo? Por isso que não é AC. Onde é que vocês encontram simetria? É porque da próxima vez eu vou trazer umas canecas. Eu tenho umas canecas do Dicas do Gandhi, isso aí, depois eu vou trazer umas canecas. Que função é essa, pessoal? Função de quê? Logarítmica, é? Não. Função o quê? Segundo grau. A função do segundo grau, ela é simétrica. A função do segundo grau, há uma reflexão. Reflexão sobre quem? Sobre o vértice. O vértice faz com que a nossa função do segundo grau tenha uma simetria. Olha o que ocorre aqui, ó. A distância desse ponto para esse é a mesma desse eixo para esse. Tanto quando ela é côncava para baixo, quanto ela é côncava para cima. E digo mais. Se alguém não sabe aqui. Se você tem as duas raízes da função, ou seja, quando o delta é maior do que zero, que você tem as duas raízes, se você somá-las e dividir por 2, você vai estar encontrando justamente o x do vértice, que é justamente onde passa o eixo de simetria. O eixo de simetria passa no vértice. Se você pegar as raízes e somar e dividir por 2, você encontra o x do vértice. Você não precisa fazer o menos b sobre 2a. Ah, professor, e aí para achar o y do vértice a partir disso? Basta pegar esse resultado e substituir na função. Nem precisa também fazer o menos delta sobre 4a. Ok? Olha aqui, outro exemplo de simetria. Aqui nessa simetria, ela está uma simetria invertida. Ó. Onde é que ela está aqui? Ó. Nesse sentido. Primeira questão. Agora eu quero ver se vocês acertam. Sem olhar o gabarito, viu? Não olhe não. Não olhe não. Vamos lá, primeira. Essa questão, pessoal, é do Enem do ano passado. Claro, mas caiu PPL, né? Bom, isometria é uma transformação geométrica que é aplicada a uma figura, mantém a distância entre pontos. Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação. Olha aí como cai. Caiu ano passado isso aqui, ó. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo. Esse eixo funciona como um espelho.
A imagem refletida é o resultado da transformação. A rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A figura sofreu 5 transformações. Olha aqui o que foi que o Enem pediu a vocês. Para fazer 5 transformações. Foi só uma não. 5. Está aqui a figura, ó. Coraçãozinho. A de amor. E aí ele diz o seguinte. A de amor, mas amor é quem fez a questão, né? Porque não, acho que não foi amor ao aluno, não. Olha aqui o que ele pede. Ele pede para fazer uma reflexão no eixo X. Imaginaram aí? Agora é hora de imaginar, certo? Primeiro, reflexão sobre o eixo X. Imaginou, né? Depois, não, professor, imagine não. Rotação de 90 graus no sentido anti-horário, com centro no ponto A. Então, depois da reflexão, ó, ela está aqui, vem para cá, não é isso? Reflexão. Depois ela ainda tem que girar, no sentido anti-horário. Depois ela vai sofrer uma reflexão sobre o eixo Y. Ela vai passar de um lado para o outro. Depois tem uma rotação de 45 graus. No sentido, agora, horário. Com centro de rotação no ponto A. Professor, eu me perdi já, não sei mais onde eu estou não. Estou no Z agora. E, finalmente, tem novamente uma reflexão sobre o X. Qual a posição final da figura? Opa! Agora eu quero ver. A, B, C, D ou E? Já vi A, B, C, D ou E. Tem alguém que não acha nada aí? A maioria. Pessoal, não tem o que não achar nada. Vai ter que achar alguma coisa na hora, né? Vocês não deixem a prova em branco, certo? Então, ache alguma coisa. Se posicione. Vamos lá. Vê se vocês imaginaram correto. Está aqui a figura. Primeiro ele vai sofrer o quê? Uma reflexão, não é isso? Show? Imaginaram assim? Vocês pensavam que a figura vinha bonitinha, do jeito que ela está em cima para baixo, né? Para o lado. Vamos aproveitar e fazer uma recapitular aqui, ó. Se ela estivesse aqui em cima, e da maneira que ela estivesse em cima, ela fosse apenas para baixo, seria o quê? Translação. Desloca igual não muda. Translação. Reflexão tem que mudar. O Azinho, ó, mudou. Porque você tem que pensar no espelho. Beleza. Depois agora vai fazer o quê? Girar 90 graus no sentido anti-horário. Vamos ver se vocês pensaram certo. Ui. E aí, alguém pensou assim? Show. Visão espacial. Pessoal, visão espacial, ó, cuidado, viu? Visão espacial é para quem vai querer ir o lado da arquitetura, o lado da engenharia, civil principalmente. Tem que ter uma visão espacial. O arquiteto principalmente. Não que, claro, que outras áreas do conhecimento não tenha. Essa tem que ter mais. Próxima. Reflexão de novo, não é? Opa, passei demais. Pronto. Ah, estraguei, não foi? Reflexão sobre o eixo Y. Aí depois ele diz que tem uma rotação do sentido horário, 45 graus.
Professor, por amor de Deus, como é que na prova eu vou fazer 45 graus? Se eu não tenho, só tenho uma caneta na minha mão. Você não sabe fazer 90? Sim, não tem o A. Você pega o A e passa uma linha vertical e uma linha horizontal. 45 está onde? No meio. Aí você passa uma linha no meio, aí vê como é que fica o objeto. Então 45 graus está no meio. É a chamada bissetriz, né? 45 graus, ó. E agora o grande finale. Reflexão novamente sobre o eixo X. Letra C. Professor, termina 2019 agora. Quem acertou aí? Quem pensou assim? Não, ó, irmãozinhas, ó, irmãozinha. Show. Deus está vendo, viu? Deus está vendo. Ele tem que pegar aqui, ó, rebater do outro lado. Então, letra C. Beleza? Bom, continuando, essa parte aqui também é importante. Daqui a pouco voltamos para mais questões. Projeção ortogonal de um ponto sobre o plano. Ó, vou falar o que é óbvio, mas que passa por esquecimento. A projeção de um ponto sobre um plano é um ponto. Certo? Então não esqueçam isso. Não é uma reta. Porque não é. A. Tá aqui, ó. Porque não é a B, né? Então vamos lá. Eu estava aqui, ó. Para ser B, primeiro ele tinha que fazer o quê? Uma rotação para cá, ó. Porque o A ficou do outro lado no B, né? Aqui eu vou só para cá, ó. O A continua do mesmo lado. No B, o A está do outro lado. Então, tinha que fazer isso, ó. Ele vai só fazer isso. Tinha que fazer assim. Certo? Bom, então, a projeção, imagine que você tem um ponto. Aí você vai olhar de cima. Quando a gente fala de projeção, normalmente nós estamos olhando de cima. Então, se você olha de cima um ponto, o piso é como se fosse o plano. Então, quando você olha um ponto de cima, ele continua sendo ponto. É só isso. Ah, professor, é só isso? É. Às vezes, a pessoa confunde, diz que é uma reta. Projeção ortogonal de uma reta sobre o plano. Ah, isso aqui é importante. Por quê? Porque temos duas opções. Suponhamos que você tem esse piso. Aí você tem uma reta. Se essa reta está perpendicular, ó, perpendicular ao plano, ó, do jeito que está aqui, ó, perpendicular. Quando você olha de cima, você não consegue ver a reta. Você vê um ponto, porque você vê só o topo da reta. Então, uma reta que é perpendicular ao plano, a projeção dela é um ponto. Mas, se ela não tiver perpendicular ao plano, essa reta continua sendo reta. Ó. Aqui vocês conseguem enxergar o módulo, né? O que é que vocês enxergam aqui? Principalmente para quem está aqui desse lado, né? Só consegue enxergar essa parte,
que é uma reta. Então, depende da maneira que você olhar, você enxerga um plano, enxerga uma reta. Certo? A mesma coisa é aqui, ó. Se você olha de cima uma reta perpendicular, você encontra um ponto. Mas quando eu mudo a posição, aí eu vejo o objeto completo, que no caso é uma reta. Isso se for uma reta completa. Professor, e se for só um segmento? Professor, qual a diferença de reta e segmento? Reta é justamente o conjunto de todos os pontos que satisfazem a mesma condição de linearidade, né? Segmento de reta é só um pedacinho, só um pedaço. E aí é o mesmo caso. O que vale para a reta também serve para o segmento. Se eu tenho só um pedacinho, ó, a projeção é um ponto, se ela for perpendicular. E se ela não estiver perpendicular, a projeção é uma reta. Então, projeção sobre plano, perpendicular é ponto, não perpendicular é reta. Aí depende do tamanho, depende da posição que esteja essa reta, depende de como está o segmento, mas será reta. Vistas ortogonais. Isso aqui é importante, ó. Olha aqui essas vistas. Coloquei um objeto aí, coloquei aqui um mais desafiador aqui na projeção, ó. Vocês estão vendo essa peça? Dependendo de como você olhar essa peça, ela tem uma projeção ortogonal diferente. É o que nós chamamos de vistas. Professor, no caso aqui, o que é que foi feito? Foi feito a vista frontal, de frente, vista lateral e a vista olhando de cima, que é a vista superior. Vamos olhar aqui, ó. Ó a frontal, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Eu estou olhando como? De frente, né, ó? Ou de lado, isso aqui. Isso aqui é a frontal, lateral, superior. Isso aqui é a lateral, não é, ó? Professor, não estou enxergando não. Então vamos enxergar. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Esse retângulozinho? Tá aqui, ó. Tá vendo esse outro retângulo aqui? Tá aqui, ó. Tá vendo esse pedacinho aqui? Tá aqui. Professor, esse pontilhado. Esse pontilhado é esse recuo que tem aqui, que está por trás, que não está sendo visto. Então, tudo aquilo que você está olhando, mas você não consegue enxergar porque está atrás, você representa com pontilhado. Vista frontal agora, ó. Esse retângulo, esse aqui, ó, até aqui. Essa figura, ó, está aqui na frente, não é? E como tem, ó, esse recuo aqui, ele está representado de forma pontilhada. E de forma superior, não tem pontilhado, porque está sendo visto tudo. Esse retângulo e esse são esses dois. Esse aqui é justamente esse. E está aqui o desenho dessa plataforma. Então, isso são as vistas que você pode ter: lateral, superior e frontal. Eu coloquei 3, ó. A lateral que eu coloquei foi essa, mas podia ter sido a outra. A frontal que eu coloquei foi essa, mas eu poderia escolher a parte que não é frontal, a parte de trás. Eu posso também querer ter uma visão de baixo para cima. Então depende muito, tá certo? Em relação a essas 3 que foram colocadas, a diferença será entre o que você consegue enxergar de imediato e o que está escondido. A diferença é que vai ter mais coisas pontilhadas do que o que está apresentado aí, tá bom? Então vamos continuar aqui os exercícios de aprendizagem. Questão 2, porque nós fizemos a 1. Bom, pergunta: se a questão não especificar o tamanho do segmento, será metade da reta? Não. Você não pode supor que é metade da reta.
certo? Você vai ter que trabalhar, se não tiver o tamanho do segmento, você justamente vai trabalhar a direção e o sentido que está o segmento e como será essa projeção. Mas não especificar que é metade. Porque, imagine aí, ó. Você tem uma... imagine, pronto, eu estou aqui, ó. Todos vocês estão enxergando uma reta completa, um segmento de reta, ó. Qual o tamanho desse segmento de reta? É o tamanho do módulo, não é isso? É o segmento de reta. Aqui ele está completo. Aí eu faço isso aqui, ó. Professor, eu continuo enxergando a reta. Continuo. Tem o mesmo tamanho? Tem não. Porque a altura, o tamanho que você vai enxergar é essa. Não é a inclinada, é a reta. Professor, é a metade? Não sei. Porque se eu fizer assim, ó, você vai continuar observando uma reta também, só que de menor tamanho. Então, continua sendo segmentos, mas não obrigatoriamente você tem que informar se é metade. Vamos já fazer algumas questões que dá justamente para a gente imaginar quando um segmento de reta é metade. Por quando é que a gente consegue imaginar que ele é metade? Principalmente quando ele está andando dentro de sólidos, na quais esses sólidos, nós temos que os vértices estão ou nas pontas, ou no caso de uma pirâmide, né? Que a pirâmide, o vértice é no centro. E aí, se eu tiver um segmento de reta na diagonal, que vai até a ponta dessa pirâmide, aí eu posso afirmar, com certeza, que quando ele chegar nessa ponta, o segmento que foi formado no plano é só metade. Por quê? Porque ele atingiu o centro, no caso da pirâmide. Então, a gente precisa de outras figuras auxiliares, outras informações auxiliares para dizer, com certeza, se é metade. Então, isso aqui da bandeirinha é muito fácil, né? Diz que uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira. Inicialmente, recortaram as folhas de papel em forma de quadrado, como mostra a figura 1. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio. Então, tinha um quadrado, depois o quadrado foi cortado, foi dobrado ao meio. Sobrepondo os lados BC e AD, de modo que C e D coincidam. E o mesmo ocorre com A e B, conforme está na figura 2. Então, vou mostrar a figura aqui. Aqui é a figura, ó. Ele tinha um quadrado, ele dobrou, né, o C sobre o D e o B sobre o A. E depois marcou aqui o ponto M, o ponto N e o ponto O. Ok? Aí ele fala, ó, marca o ponto médio de O e N. Então, o O aqui é ponto médio e o N também é ponto médio. Dos lados FG e AF. E o ponto M do lado AD, de modo que a M seja igual a 1/4 de AD. Então, AM é 1/4 de AD. A seguir, fizeram o corte sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha. E ele quer saber o seguinte. Isso aqui eu acho que vocês vão acertar, né? Quando ele fizer o corte, ele dobrou, fez os cortes naquele original. E a pergunta é, se a resposta é letra A, B, C, D ou E. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Ah, porque aqui não está mostrando, né? Deixa eu ver se eu... Pronto. E aí? A resposta é A, B, C, D ou E? Letra o quê? É. A resposta correta é letra E. Professor, por que que não é A? Professor, por que que não é A? Olhe, o AM, ele está a 1/4.
E esse aqui está na metade. Olha a letra A, eles estão iguais, ó. Então, esse lado tem que ser menor do que esse aqui, ó. Então, a resposta é letra E. Esse aqui não poderia ser por quê? Porque a parte do meio, ó, foi cortada mais do que a das pontas. Esse aqui, Zu livre, né? Mas alguém podia confundir, e confunde muito com a letra A. Só que a letra A, eles estão em tamanhos iguais. Bom, aí eu coloquei aqui, ó, um exemplo extra. Porque, o que é que acontece? Alguns alunos confundem, quando a gente está falando justamente de ampliação e redução, confundem a questão de escala. É isso que a gente vai trabalhar agora rapidinho, questão de escala. Não escala propriamente dita, mas pelo menos para você perceber. Quando uma escala, ela vai lhe dar mais detalhes do que outra escala. Como é que você diferencia qual é aquela que tem mais detalhes? Às vezes, o aluno olha tipo assim, ó. Ele tem 1 sobre 10 mil e 1 sobre 20 mil. Opa, o 20 mil é maior do que o 10, o 20 vai dar mais detalhes. Então, vamos observar agora quais são essas diferenças. Foram entregues a um grupo de alunos de uma faculdade 5 mapas temáticos em projeção cilíndrica para servirem como material de apoio didático a um estudo populacional e socioambiental de cinco certas regiões brasileiras. Aí eu tenho aqui os mapas, ó. As dimensões são bem parecidas, não é? As dimensões são bem parecidas, mas as escalas são diferentes, ó. Eu tenho 1 para 1 milhão, 1 para 800 mil, 1 para 600 mil, 1 para 500 mil, 1 para 250 mil. A pergunta é, qual dessas vai me dar mais riqueza de detalhes? Certo? Bom, o que é que vocês acham? Vamos já responder. Na verdade, a resposta já está aí, né? Tudo bem. Vamos só ver uma coisa aqui, ó. Vocês estão observando a ilustração dessa casinha, não estão? Vocês estão enxergando aquele carrinho? Está enxergando o carro. Tem muito detalhe? Tem alguns detalhes, mas dá para enxergar bem? Dá para enxergar quem está dentro do carro? Não, né? Bom, suponhamos que eu vou dar um zoom no carro, para a gente olhar o carro melhor. Eu vou estar melhorando os detalhes desse carro? Com certeza, né? Então, ó, não dá para ver ainda quem está dentro, né? Mas vocês não são tão assim, né? Ó, então, eu tenho aqui o carrinho, ó, dei um zoom no carro, já dá para ver, ó a diferença. Qual a diferença entre essas duas imagens? Esse desenho, ele está numa escala. Esse outro desenho está em outra escala. Então, quando eu faço essa ampliação, eu estou mudando justamente a escala. Eu estou mudando a constante de proporcionalidade. No caso aqui, para maior do que 1, para que haja ampliação. Certo? Outro exemplo. Essa mulher é bonita, né? Quem concorda aí? Alguém concorda? O despeito. Grande, agora eu senti. Eu perguntar se uma mulher dessa é bonita e só 3 pessoas levantaram o braço, é porque o despeito é grande. Tipo aqui assim, ô bicha do meu ódio, né? Mas é bonita, não é? É. Imagine, ó. Ela já é bonita assim. Imagina se você der um zoom no rosto dela. Vai ficar mais linda ainda, né? Vai gostar, menino? Ele faz assim, ó. Se cabule não. Vai gostar, não vai? Vai. Olha aí. Deu para enxergar até o ouro que ela está utilizando, né? Não é isso?
Show. Outro exemplo. Rapaz. Olha como são as coisas. Enquanto era a Gisele, deixa eu ver se eu consigo pronunciar. Enquanto era a Gisele Bündchen, né? Bündchen. Você nem pronuncia o nome da mulher. Tava todo mundo caladinho, né? As mulheres, principalmente, não levantaram o braço, né? Dizer que ela é bonita, né? Aí, como a gente não pode, ele tem que ser 50%, 50-50, né? A gente não pode agradar só a uns, né? Tem que agradar os outros também. Aí eu coloco essa foto, aí já tem umas risadinhas. Eu tenho certeza que essa risadinha não foi dos meninos. Né? Foi das meninas. Porque os meninos, quando apareceu a foto, os meninos já fizeram assim, ó. Tenham calma. Bom, mas assim como a Gisele, vamos também dar um zoom, né? Porque tá legal não, tá? Vamos dar um zoom. Você queria? Né? Desculpa, né? Desculpa quem não, né? Fazer o quê? Não estava mostrando muito bem, agora está, tá bom? Que bom, né? Ainda bem que vocês compreenderam, não compreenderam? Escala bem maior. Ó, a escala foi tão ampliada que a minha foto original eu estou magrinho e aqui eu fiquei mais gordinho. Mas vamos lá. Pessoal, então o que é que interessa? Vamos lá. Se a escala tiver mais detalhes, o desenho passa a ter mais um. Se a escala tem mais detalhes, o desenho passa a ter um zoom diferente. Uma ampliação diferente. Certo? No mesmo desenho, há menores distâncias reais, ó. Então, o que é que interessa para você, ó? Para você definir se uma escala tem mais detalhes do que a outra, você tem que olhar para o denominador da escala. O menor valor é o que lhe fornece maior detalhe. Então, no nosso caso, ó, será o quê? 1 para 250 mil, no caso era a letra E. Então, se nós observarmos, ó, 1 milhão, 800 mil, 600 mil, 500 mil, 250 mil. Então, essa é o que vai fornecer mais detalhes, certo? Terceira. Essa aí já é do TD. TD não, do módulo. É o novo. Dá uma aguazinha, por favor. Ó. Sim. 10 minutos? Certo. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palito de fósforo de meio comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. Ó, então, pessoal, um dos lados tem que ter o quê? 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características, ó. Aí a pergunta é, a quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é. Então, ele diz que será construído com 17 palitos e um lado já tem 6. Se um lado tem 6, restam quantos palitos para os próximos 2?
11. Não, 10, né? 10 minutos, 11 aqui, tá bom? 11. Então, vamos ver nossas possibilidades. As possibilidades são 1, 10, concorda? 2, 9, 3, 8, 4, 7 ou 5, 6. Professor, entendi nada. Não tem que ter 17 palitos? Eu tenho 3 lados. Se um é 6, restam 11. Então, a soma dos palitos tem que ser igual a 11. Então, eu tenho, ó, 1 com 10, ó, 11. 2 com 9, 11. 3 com 8, 11. 4 com 7, 11. 5 com 6, 11. Obrigado. Só que isso aí não dá certo. Não dá para formar triângulos com todos eles. Por que não dá? Tem algo, pessoal, que se chama desigualdade triangular. Qualquer triângulo só consegue ser formado dessa maneira. A soma de 2 lados tem que ser maior do que a soma do terceiro. A soma de 2 lados tem que ser maior do que o terceiro lado. E a subtração entre 2 lados tem que ser menor do que o terceiro lado. Aí, por exemplo, ó, 1, 10. Se eu somar 1 com 10 dá o quê? 11. É maior do que 6? É. Mas quando eu faço a subtração, quanto é 10 menos 1? 9. Opa, tá errado. Porque a subtração era para dar o quê? Menor do que 6. Então, dica grande para vocês, ó. Todo triângulo, a soma de 2 lados é maior do que o terceiro. E a subtração entre 2 lados é menor do que o terceiro. Então, a soma é maior e a subtração é menor. Então, quais são as possibilidades que eu tenho? Apenas o 3, 8, o 4, 7, o 5, 6, ó. 8 menos 3, 5, menor que 6. 7 menos 4, 3, menor que 6. 6 menos 5, 1, menor que 6. Então, a resposta é a letra A. Ok? Então, o nome disso é desigualdade triangular. Ah, professor, eu pensei que para fazer um triângulo, bastava desenhar 3 lados e colocar qualquer valor lá. Não, não é assim não. Senão o triângulo não fecha. Ele não consegue fechar. Vocês podem até tentar pegar um daqueles que não estão lá, cortar em casa e tentar formar o triângulo. Você não consegue fechar o triângulo. Certo? Próxima. Essa já está até com a resposta, né? Pessoal, qual é a resposta dessa aí? Rapaz, sempre tem alguém, né? Letra E, né? Já está aí, né? Beleza? Ó, ele falava aqui sobre o símbolo, né? Dos cadeirantes. E ele pergunta quais são os elementos geométricos. Bom, aqui, pessoal, eu não tenho nenhum círculo formado. Eu só tenho arcos, né? Professor, mas isso aqui é um círculo negativo. Ele vem daqui e para bem aqui, ó. Beleza? Então, a letra E. Essa aqui é legal. Finalizando o tema, vamos ver que a gente consegue fazer o máximo possível. Um professor fazer uma atividade de origami fez dobraduras. Então, foi o que ele fez, ó. Para a gente otimizar o tempo. Ele marcou o ponto N, que é a metade do AC, e marcou o ponto M, que é a metade do AB. E dobrou, encontrando o ponto D. E aí formou o quê? 1, 2, 3 triângulos. A pergunta dele é, se ABC é um triângulo qualquer, após a construção,
Quais desses são exemplos de triângulos isósceles? Para ser isósceles, dois lados são iguais. Né? E aí, pessoal, A, B, C, D ou E? Bom, de cara fica bem visível. De cara fica bem visível o seguinte, ó. Se o NA é igual ao CN, quando eu dobrar aqui, esse lado é igual a esse, não é? Então, isósceles, ó. Eu tinha aqui, ó. Aí agora ele vem para cá, ó. São iguais. Então fica a letra D ou letra E. De cara logo, né? Depois, ó, eu tenho esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho vem para onde? Para cá. Esse lado é igual a esse. Então a resposta é a letra D. Bom, esse aqui é para completar, certo? Vou passar esse aqui e vocês conseguem enxergar mais rápido, esse aqui. Essa oitava aqui, ó. D de dado. Show. Letra D. Dos cavalinhos. Notem, ó. Tem um cavalinhos mais escuros e mais claros, não é isso? São os mesmos e a figura, ela vai se completando. Aí a pergunta é, qual destes aqui, juntando, continua se completando? Letra A, B, C, D ou E? Vamos ver. B? D? Vamos ver. Opa! Letra D. Letra D. É o que se completa, ó. Você vai traçando, traçando, eles vão encaixando. Certo? Bom, última de hoje. Espera aí. Vocês não entenderam. Última questão de matemática de hoje. Ei, rapaz. Né? Vou de novo, terceira vez, ó. Última questão de matemática de hoje, pessoal. Melhorou. Vamos lá. Ó, um decorador utilizou o único tipo de transformação geométrica. O único tipo para compor os pares de cerâmica em uma parede. Uma das composições está representada pelas cerâmicas indicadas por 1 e 2. Opa! Então, 1 e 2, ele fez uma transformação geométrica. Aí ele quer saber qual seria o par da cerâmica 3. A, B, C, D ou E? Vou colocar aqui a cerâmica 1, ó. Cerâmica 2. Qual é o par da cerâmica 3? A, B, C, D ou E? Letra B de bola. Letra B de bola. Qual foi o tipo de transformação? Reflexão. Muito bem. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.